Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sandro Júnior. Se você está chegando agora, seja bem-vindo ao canal. Então, hoje eu vou ressaltar um pouco sobre os gastos, que eu tinha com a Uber Moto. Para você que está começando agora no rumo dos aplicativos, que você quer começar como Uber Moto, eu vou adiantando para você os 3 primeiros gastos de um Uber Moto, que você precisa ter em mente para você não perder o controle aí nas suas finanças aí, nos seus controles, entendeu? Então, o primeiro gasto é a relação da moto. Uma relação de uma moto, ela dura em média 15 mil km rodado, chega a 30 também, a 30 mil km rodado. Ou seja, isso com lubrificação correta. Se você estiver lubrificando a corrente da sua moto corretamente, ela chega entre 15 a 30 mil km rodado. Então, toda vez que você for rodar na sua moto, a primeira coisa que você faz antes de sair é verificar se a corrente da sua moto está lubrificada. Por quê? Porque isso é importante. Ela tende a corroer mais, e desgastar mais rápido, causando aí quedas, Às vezes a corrente cai, pode travar ali, então isso aí é bom evitar, para você evitar gastos maiores no futuro, mais à frente, Porque aí, com relação ao pneu da sua moto agora, que é o segundo gasto maior. Os dias que eu trabalhei na Uber, eu tirava uma certa quantidade de dinheiro ali e deixava guardado, às vezes caía, quebrava a manete, o pedal direto também quebrava, o estribo, Sempre tive problema com o estribo da moto, que às vezes eu colocava ela no pezinho, não fixava no chão, ela caía, e a primeira coisa era o estribo. Quase sempre eu tive problema com esses gastos aí. E o óleo, quando você vai rodar nos aplicativos, a pessoa que roda no aplicativo, ela tende a rodar muito, e consumir muito também, O óleo da minha moto, eu não trocava de 1000 em 1000. Por que eu não trocava? Que é o certo, Por que eu não trocava de 1000 em 1000? Você vai falar, mas o certo é você trocar o óleo de 1000 em 1000 km rodado. Só que aí a minha moto, ela tinha 1000 em 3 dias. E de 3 em 3 dias não dá pra ficar trocando óleo não, meu amigo. Eu não sou o dono do banco não. Então eu pegava e trocava o óleo, uma vez por mês. Dava uma verificada no óleo. Quando eu não trocava uma vez no mês, não batia uns 3, 4 mil. Batia 3, 4 mil km rodado, menos de um mês, já verificava, porque eu rodava muito na Uber Moto. É isso quando eu não ia pra muito longe, Por exemplo, eu moro aqui no Goiás, eu ia pro DF. Gostava também de fazer iFood, e quando a 99 Food chegou aqui, no DF, aí que eu comecei a rodar bastante. De certa forma, eu comecei a rodar muito, consumir muito, com peça, relação, pneu, óleo. Você acaba gastando muito. E vai passando uma moto agora. O motoqueiro passa logo. Olha o escapamento, isso aqui que se coloca. Olha o escapamento que coloca. Isso é escapamento de bis, mano. Isso quando não é aquelas bicicletas motorizadas. Passa direto aqui na rua. Nossa, mano, isso me dá dor de cabeça na hora de dormir, então. Imagina. Fico bravo, menino. Mas voltando ao assunto. Então, esses foram os gastos que eu tive trabalhando na Uber Moto, nos outros aplicativos também. E é sempre bom a gente estar sempre ressaltando isso, que a gente aprende aí, que pode servir para outras pessoas, Então, antes mesmo de entrar no aplicativo, antigamente eu já pesquisava como trabalhar na Uber Moto. Então, eu aprendi, e conforme eu fui aprendendo, eu consegui entrar e me equalizar, Então, fiquei sincronizado e espero que tenha te ajudado também de alguma forma, No final do dia, quando você chegar, você já faz aquele resumo total, aquele cálculo, Pô, hoje eu fiz 200, vou tirar aí 10 para manutenção da minha moto ali, tudo certinho ali. Pô, vou tirar mais 10 aí para poder investir esse dinheiro, Porque é importante você também cuidar dos seus investimentos, da sua aposentadoria lá na frente. Isso pode acabar salvando lá na frente, Chegando na sua independência financeira, Porque é pouco, mas conforme você vai investindo com constância e com frequência, você um dia vai chegar lá, Então é sempre bom a gente pensar nisso, Mesmo que seja pouco, 10 reais por dia já ajuda no finalzinho do mês aí para você estar. E eu vou ressaltar aqui também alguns
macetes aqui, né, para você. Que no YouTube tem bastante vídeos explicando, ensinando como utilizar o Excel, né. Bom, se você não tem acesso a essas plataformas, esses aplicativos, você pode estar utilizando aí um caderninho mesmo, uma caderneta, e anotando aí os seus gastos diários, e no final da folha você anotar também o seu saldo aí, né, que você fez durante o dia aí, da semana, do mês, entendeu? Outra coisa também, quando você vira um motorista de aplicativo, ou um Uber Moto que seja, um entregador, a sua visão com relação ao dinheiro ela muda. Porque quando você vai no mercado, é incrível, eu tive essa experiência e comigo foi bem diferente. Você passa a olhar os preços das coisas com outros olhos, né? E se você for analisar mesmo, assim, na lógica, você começa a entender que aquele esforço ali valeu esse tipo de produto aí, né? Então você começa a enxergar com outros olhos, né? É interessante a gente ter essas experiências, né? Para poder enxergar o valor das coisas em si, né? O nosso esforço, nosso suor, nosso trabalho. Então você passa a enxergar as coisas com uma visão totalmente diferente, né? Não é a mesma coisa, né? Quando você vira um motorista de aplicativo, a sua visão muda com relação ao dinheiro. Você vê um salário ali, você, caraca, eu trabalho um mês para ganhar um salário mínimo. Olha o valor que coisas com relação ao meu esforço tem, né? E eu sou um aprendiz também, né? Eu tô aí aprendendo. Tem muitas coisas que eu vejo também no YouTube, eu absorvo essas ideias, né? E trago para mim como experiência, né? Como diz aquele ditado, né? Errando que a gente aprende, né? Errando que se aprende, né? Então eu procuro aprender mais com o erro dos outros, né? Para evitar estar errando. Então tem muitas coisas que eu aprendi na internet que para mim foram uma das melhores coisas que se eu fosse ter que errar para aprender, eu ia quebrar muita cara. Então, tipo, é bom a gente sempre estar passando para frente, né? Salvando uma pessoa desse risco, né? Eu aprendo também com experiências em livros aí também. De vez em quando eu gosto de estar lendo aí alguns livros aí e entrando na realidade de outras vidas aí, né? E absorvendo aquela experiência, né? É uma experiência única, é como se você estivesse vivendo uma outra vida, né? E é isso, eu acho muito legal vivenciar experiências de outras pessoas. Se essa experiência serviu para você de alguma forma, eu espero ter ajudado, né? Então é isso, muito obrigado, foi um prazer gravar até aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like aí, para que você possa estar me inspirando aí também a fazer vídeos, né, com relação a melhoras aí, a evolução, né. Falou, fique com Deus, tchau, tchau, valeu.